A graça e a paz a todos. Amém. Peço que os irmãos abram a escritura no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aleluia. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Podem se assentar todos. Então, versículo 6 aqui do capítulo 22, diz assim, disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Estas palavras quais? Essas todas que foram descritas no livro, que foram reveladas por Deus. Todas estas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas podem estar fazendo uma referência um pouco mais direta, né, em relação àquilo que recente tinha sido falado, sobre toda essa descrição da Nova Jerusalém, sim, também. Mas nós não podemos ficar restritos somente a isso. As palavras são fiéis e verdadeiras, são tanto aquelas que recente tinham, né, sido faladas aqui sobre esses novos céus e nova terra, a Nova Jerusalém, mas como também todas as palavras do livro, e não só isso, meus irmãos. João, aqui, quando ele está escrevendo o Apocalipse, alguns entendem que ele não tinha, vamos dizer assim, a ciência, o conhecimento de que este livro seria o último livro do cânon a ser escrito. E é possível. Ele com certeza tinha plena noção de que o que ele estava escrevendo era escritura, era a palavra de Deus. Isso sim, que não haja nenhum resquício de dúvida nesse sentido. João tinha plena certeza de que o que ele estava escrevendo era a palavra de Deus, era a escritura.
Tinha o mesmo peso de qualquer outro profeta, dos livros de Moisés e tudo mais. Mas agora, o que é possível, tá? O que eu estou levantando aqui é apenas uma possibilidade, porque pode ser que João soubesse, né, que o que ele estava escrevendo ia ser o último livro e depois disso nada mais seria escrito. Mas independente se João, o apóstolo João, sabia ou não, o Espírito Santo, que estava movendo João a escrever o livro de Apocalipse, o Espírito Santo sabia. E nenhuma palavra que há na Escritura, ela está ali em vão. Cada palavra que está na Escritura foi o Espírito Santo quem moveu os apóstolos e profetas a escreverem. Então, nada que está escrito está em vão, e muitas vezes, mesmo que o profeta não tivesse pleno conhecimento sobre o que ele estava falando, profetizando, porque de fato muitas vezes nem eles entendiam sobre o que estavam falando. A gente vê, por exemplo, Daniel, ele tem as visões, ele escreve ali e ele pede ao Senhor entendimento daquilo. E em algumas coisas Deus dá entendimento a ele, mas tem outros que Deus diz assim, ó, sela isso porque é para o tempo do fim. Ou seja, nem o profeta que estava escrevendo, ele tinha a compreensão em 100%, né, sobre aquilo que ele escrevia. Nós vemos, por exemplo, Pedro falando, lá na sua primeira carta, capítulo 1, ele diz assim, ó, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Então, os profetas profetizaram da graça que nos foi dada. Versículo 11, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então vejam que eles mesmos se questionavam, isso aqui que a gente está escrevendo é para o nosso tempo, é para um tempo mais adiante. Muitas vezes no momento não lhes era revelado. Posteriormente que foi a eles revelado que não era para o tempo deles, mas que era para mais adiante, que era para o nosso tempo. E assim, então, nós vamos vendo, né, que nem sempre aquele que escrevia a palavra de Deus, ele tinha plena noção, ele era um homem limitado. Deus é que é ilimitado. Então, o homem muitas vezes não tinha a noção plena, né, de todos os porquês, os motivos de cada palavra que ele estava escrevendo. Mas Deus, sim. Deus tem o conhecimento de tudo. Então, muitas vezes nós vemos, quantas vezes eu já passei por passagens da Escritura, que nós percebemos claramente que Deus escreveu e que Deus sabia o que iria acontecer ao longo da história. E antevendo isso, Deus já, de antemão, já deixa registrado, para o seu povo já estar preparado, para o seu povo já estar pronto. E aqui nós vemos que, especialmente esse final do livro de Apocalipse, na intenção de Deus, meus irmãos. Isso aqui não era para apenas ser a conclusão do livro de Apocalipse, mas era para ser a conclusão de fato de toda a Escritura. Os princípios que valem para o livro de Apocalipse aqui, ou seja, estas palavras são fiéis e verdadeiras, vale para toda a Escritura. Aquilo que nós vamos ver mais adiante sobre que não se pode acrescentar ou tirar algo, é algo não apenas restrito ao livro de Apocalipse, mas também se aplica a toda a Escritura. Então esse livro é um livro perfeito, ótimo, como conclusão de todo o cânon bíblico, de toda a Escritura, onde aqui é o ponto final. Então mesmo que João, sabendo ou não se era o final do cânon aqui, mas Deus sabia. Deus tinha a intenção de que este fosse o último livro a ser escrito. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas,
enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aqui, meus irmãos, nós temos mais uma das provas da divindade de Cristo. Por quê? O que é dito aqui, ó? Que o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O que nós vemos lá no início do livro de Apocalipse? Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo o que tem visto. O anjo foi enviado da parte de quem? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Aqui é dito que em Apocalipse 22, 6, que o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo. Enviou o seu anjo. Um pouco mais adiante, no versículo 16 agora, Apocalipse 22, versículo 16. Olha só. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Então, quem é o Deus dos santos profetas que enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer? É Jesus. Então, aqui, mais uma vez, nós temos essa prova da divindade de Cristo, de que Jesus é Deus, de que tanto o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus. Eu gosto sempre de ressaltar isso, meus irmãos, porque quando os irmãos estiverem diante de um testemunho de Jeová, quando os irmãos estiverem diante de alguém que negue a divindade de Cristo, os irmãos sempre vão estar municiados. Então eu gosto de ressaltar essas passagens para que, mas eu lembro que lá no finalzinho da Bíblia tem um texto lá que deixa bem claro que Jesus é Deus, e assim por diante. Por isso que toda vez que eu estou pregando expositivamente aqui, quando tem uma passagem que evidencia a divindade de Cristo, eu gosto de martelar, deixar bem enfatizado. Versículo 7. Eis que cedo vem, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Aqui, meus irmãos, nós temos 6 bem-aventuranças. Aliás, 6 não, perdão. Nós temos 7 bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Ao longo do livro de Apocalipse, 7 vezes aparece, bem-aventurados, bem-aventurados, e assim por diante. Nesse texto aqui de hoje, nós temos 2, as últimas 2. E é interessante que essa aqui, que é a 6ª, ela é semelhante à primeira bem-aventurança. Porque a primeira bem-aventurança do livro de Apocalipse está lá no capítulo 1 e versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Então, os irmãos que, ao longo dessa exposição, têm ouvido, e a mim que tenho lido, nós somos bem-aventurados. Porque bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Só que diz assim, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Não adianta eu estar lendo, não adianta vocês estarem ouvindo, se nós não guardarmos as coisas que estão escritas nessa profecia. Nós precisamos ler e ouvir com o objetivo de guardar. Senão nós não seremos bem-aventurados de fato. Só é possível guardar tendo contato, lendo e ouvindo. Se ninguém lesse ou ouvisse, não teria como guardar, porque tu não teria conhecimento do que guardar. Mas uma vez que tu lê e ouve, tu pode, então, ter a oportunidade de guardar as coisas que estão escritas. Voltando lá para aquela 6ª bem-aventurança, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então nós vemos que 2 vezes
no livro é ressaltado o guardar. Guardar. É bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar implica, meus irmãos, em cumprir, implica em obedecer, implica também em preservar, em manter intacto, em manter puro, sabe, em zelar pela pureza da palavra de Deus. O próprio livro aqui, no versículo 18 e 19, vai falar sobre aqueles que tentam acrescentar ou tirar coisas do livro. Estes vão receber a condenação. Mas agora aqueles que guardam, que preservam, que mantêm a fidelidade de cada palavra do que está escrito, estes são bem-aventurados. Então que nós venhamos a zelar por guardar a palavra do nosso Deus, tanto cumprindo e obedecendo, como também zelando pela preservação da palavra do Senhor, não adulterando, não acrescentando e nem diminuindo dela. Versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Ao longo do livro nós vemos, várias vezes. E vi, e ouvi, e assim por diante, Assim, dezenas e dezenas de vezes nós vemos essas expressões. E vi, e ouvi. Então, aqui ele finaliza. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Nós vemos aqui que isso já tinha acontecido antes, pelo menos na descrição do livro. E até fica uma questão assim, será que isso aconteceu 2 vezes ou foi uma única vez? Porque é interessante, meus irmãos, uma coisa aqui que é digna de nota. Tá? Lembrem que eu ressaltei que no capítulo 21, versículo 9, nós temos aqui, olha só, capítulo 21, versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro, levou-me em espírito ao grande alto monte. E mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aí vai indo, vai descrevendo aqui a Nova Jerusalém. E, sabe, o galardão, vai descrevendo a bem-aventurança, a salvação, a vida eterna dos santos, do povo de Deus. E por fim, então nós temos aqui João, dizendo que após ter visto tudo isso, ele se prostra aos pés do anjo para adorar. Agora nós temos a outra porção, onde já tinha acontecido isso. Nós vemos que lá em Apocalipse 17, no versículo 1, de maneira semelhante, diz assim, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Aí vai descrevendo toda a condenação da Babilônia, tudo mais, no 17, no 18, no início do 19 também, que está ali o povo de Deus louvando, adorando o Senhor, por exemplo, 19, versículo 2, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e dela ela vingou o sangue dos seus servos. Aí descreve ali as bodas do cordeiro, aquela noiva, a esposa que já está preparada, e na sequência, versículo 10, Apocalipse 19, 10, e eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então nós vemos que há uma semelhança, tanto no início, que é um dos anjos, daqueles que tinham aqueles cálices, que começam as 2 visões, que revelam essas 2 visões, e no final da visão, João, ele se prostra aos pés do anjo para adorar. Então, existe a possibilidade, meus irmãos, de apenas serem 2 descrições de aspectos, ou seja, uma visão que foi dada tanto da condenação como da salvação, só que, ou seja, tanto da prostituta como da noiva, da esposa do cordeiro, onde quem inicia aquela revelação é o anjo, que tinha uma das 7 taças, e no final
daquela revelação, João se prostra aos pés daquele anjo para o adorar, né? Mas a descrição, a forma como foi escrito em dois momentos, mas que o momento onde João teria se prostrado teria sido um só. Então essa é uma possibilidade. Tá? Ou seja, nós temos esses vários elementos, né, que mostram que poderiam ser, né, apenas duas descrições, né, dessa visão tão ampla, né, com esses dois contrastes, assim, né, onde no final seria, ou seja, apenas uma vez João teria se prostrado perante o anjo. Isso é uma possibilidade, tá? Não estou dizendo assim, não estou martelando aqui que, né, porque é possível que João tenha sim, que tenha tido uma visão, ele se prostra perante o anjo, é repreendido. Aí ele tem uma outra visão, se prostra novamente entre o anjo e é repreendido novamente. É possível que tenha sido duas vezes, eu não estou aqui negando, tá, que tenha acontecido duas vezes. Só estou mostrando que existe a possibilidade, pelas características das duas visões serem semelhantes, o início e o fim delas, né, e que justamente os elementos que há nelas apenas são os contrastes entre os condenados e os salvos. Mas vamos focar aqui voltando, né? Havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que nos mostrava para o adorar. 22, 9. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O ponto é, anjos não podem ser adorados, por mais belos, poderosos e grandiosas revelações que estejam concedendo, anjos não podem ser adorados. Se anjos não podem ser adorados, homens podem ser adorados? Não podem ser adorados. O apóstolo Pedro, quando eu já tinha falado isso, né, na outra vez que eu falei sobre, quando João, né, tem a primeira descrição dele se prostrando diante do anjo ali, eu já tinha mencionado Pedro, mas novamente, ressalto. O apóstolo Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, e Cornélio foi recebê-lo, Cornélio se prostrou aos pés de Pedro, para o adorar. O que Pedro disse? Levanta-te que eu também sou homem. E não permitiu ser adorado. E é interessante, né, que Pedro, enquanto vivo, não aceitava adoração. O anjo ali não aceita adoração. Mas tem um monte de gente que se diz cristã, que se diz ser servo de Deus, mas que se prostram perante imagens de homens ou de anjos, que fazem orações a homens ou a anjos. E eu gostaria de saber, assim, onde é que existe algum versículo bíblico que nos poderia permitir algo desse tipo? Prestar algum tipo de reverência, adoração, a qualquer tipo, de homem ou anjo. E não somente ao único Deus verdadeiro. Somente Deus pode ser adorado. Adora a Deus. Adora a Deus. Que nós todos venhamos adorar somente a Deus e a nada mais. Versículo 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Nós vemos uma diferença, por exemplo, com o profeta Daniel. Vamos abrir lá em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Versículo 2 em diante diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eternos. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aqui nós temos o quê? O galardão dos santos, dos salvos. Mas olha só, versículo 4. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e outro do outro lado à beira do rio.
E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Ou seja, aqui já estava sendo anunciado o período da grande tribulação, que vai durar durante o período de um tempo, tempos e metade de um tempo. E após isso, então, tudo é cumprido, porque daí ocorre a vinda de Cristo, o arrebatamento dos santos, a ressurreição dos mortos, o juízo, já se dá ali, o início do milênio. Todas as coisas já começam, o cumprimento de todas as coisas. Versículo 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Então, viram aquilo que eu estava comentando antes? O próprio profeta estava escrevendo e ele mesmo não estava entendendo. Ele estava sendo fiel ao que Deus estava mandando ele escrever. Mas ele mesmo não compreendia a totalidade daquilo que ele estava escrevendo. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Versículo 9, e ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então nós temos aqui, meus irmãos, uma promessa de que nos tempos do fim, aqueles que forem sábios, e aí nós podemos até lembrar tem as virgens, né? Parábola das virgens, as virgens sábias e as virgens loucas. Os sábios entenderão. Os sábios estarão preparados para o tempo do fim. Não serão pegos de surpresa na vinda do Senhor Jesus. Estarão prontos, esperando o seu Senhor, amando a sua vinda, preparados, prontos para receberem o seu Senhor, para encontrarem o seu Senhor. Mas agora, os ímpios, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Agora, voltando lá para Apocalipse 22, versículo 10 em diante. Daniel foi dito que era para ele selar até o tempo do fim. Agora, de maneira diferente, João não. João dito disse-me, não seles as palavras dessa profecia deste livro, porque o próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Até nisso nós percebemos uma semelhança com aquele final de Daniel. Essa diferença entre os santos, entre os sábios, os justos e os injustos, os ímpios. Nós vemos, meus irmãos, que quanto mais for se aproximando a vinda do Senhor Jesus, mais haverá um contraste entre aqueles que servem e os que não servem o Senhor. Que nós possamos ser encontrados entre aqueles que servem o Senhor. Aqui é dito, quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Ou seja, isso mostra que aqueles que são injustos, aqueles que se sujam com o pecado, estarão cada vez mais nesse lamaçal na vinda do Senhor. Porque afinal, cederão às tentações. Aquela, quem sabe, que será a maior tentação da humanidade. Que será adorar ao anticristo, receber a marca da besta. Aqueles que são injustos e que são sujos com essa sujeira do pecado, cederão a tudo isso. Agora, a quem é justo, que seja justificado ainda. Que tu não venha perder a tua salvação. Nós fomos justificados pela fé. Então que venhamos a permanecer na fé para permanecer justificados. Sabe, nós não vamos crescendo na justificação. A justificação é um ato de Deus que diante do seu trono nos declara justos pela justiça de Cristo que nos é imputada. Então só seria possível nós sermos mais justificados se fosse possível Cristo se tornar mais justo. Como Cristo é perfeitamente justo, então nós somos justificados com uma justiça perfeita.
Por isso a questão é nós permanecermos justificados. Não há um crescimento na justificação, há uma permanência na justificação. Então nós fomos justificados pela fé e nós continuamos, uma vez que nós continuamos crendo no Senhor, nós continuamos justificados. Então quem é justo, seja justificado ainda. Ou seja, continue sendo justificado. Continue nessa posição diante de Deus, de justo, de justificado. Agora, no que tange a santidade é diferente. E quem é santo, seja santificado ainda. A santificação, meus irmãos, é um processo no qual é gradativo, nós vamos crescendo em santificação. Eu posso hoje ser mais santificado que ontem, ou menos também. Se eu me descuidar, aquele que está em pé, olhe que não caia. Cuide, não caia, porque eu posso atingir um padrão de santificação e posteriormente eu vir a perder, a me tornar menos santificado. Até o ponto daqui a pouco de estar tornando a lama do pecado. Então nós podemos e nós devemos ter qual objetivo? Crescer em santificação. Que é dito aqui, quem é santo, seja santificado ainda, ou seja, continue na busca por santidade. Continue se santificando, continue aperfeiçoando a sua santificação no temor do Senhor. Até o fim, meus irmãos. Essa é a característica daqueles que são salvos. São justos, são santos. Permanecem na fé, justificados. E permanecem crescendo em santidade. Tu quer ter certeza da salvação? Tu pode olhar, né, uma das, isso que não é a única coisa, tá, que tu vai olhar, mas uma das coisas que tu pode olhar e poder, sabe, ter algum nível assim de certeza eu estou crescendo em santidade, eu estou sendo aperfeiçoado dia após dia em santificação, no temor do Senhor. Sabe, se essa obra de Deus está operando em ti, se o Espírito Santo está em ti, com certeza o Espírito Santo ele não vai nos deixar impuros. Se o Espírito Santo habita em nós, ele vai nos santificar. Então, uma das coisas que nós podemos, né, saber, ter uma evidência de que o Espírito Santo está em nós, de que nós somos salvos, é o de que nós estamos nos santificando. É o de que nós vamos nos limpando, mortificando o pecado. Nós vamos nos arrependendo. Nós vamos percebendo outras coisas das quais nós antes não percebíamos. Porque quanto mais tu vai crescendo em santidade, mais tu vai vendo coisas que antes tu não percebia. Tu vai vendo coisas que antes, né, parecia que era normal, mas opa, peraí, isso aqui está errado. Isso aqui não está de acordo com a vontade do Senhor. E aí tu vai abandonando. Tu vai crescendo em santidade. Então a característica daqueles que o Senhor vem buscar, que o Senhor vem galardoar, é aqueles que permanecem justificados, é aqueles que continuam se santificando. Quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, versículo 12, eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, segundo a sua obra, Deus vai galardoar a cada um. Seja a punição eterna, aqueles cujas obras são más, aqueles que não têm os seus nomes inscritos no livro da vida, aqueles que não foram justificados pela fé em Cristo, aqueles que eram injustos, sujos, estes vão receber o galardão que as suas obras merecem. Que galardão? Não é um galardão bom. É condenação. É recompensa dos seus atos. Agora, o povo de Deus também vai ser galardoado por suas obras. Não que nós tenhamos algum mérito. Nós não temos mérito, meus irmãos. Porque a nossa salvação, ela é sinergista ou monergista? É monergista. Por quê? Porque Deus operou em nós. Deus nos concedeu a fé. Deus enviou aqueles que nos pregaram a palavra. Tudo é Deus operando, meus irmãos. Deus nos conduziu ao arrependimento. Nós vemos lá, quando Pedro, né, vai na casa de Cornélio, prega, aqueles homens são salvos.
Aí, quando Pedro volta, ele tem que prestar contas, né? Porque aqueles da circuncisão começam, né? Tu entrou na casa de homens incircuncisos, comeu com eles e tal. Aí ele vai, né, explica tudo, né, como é que foi, a visão e tal. Por fim, aqueles judeus que haviam questionado Pedro se alegraram e disseram, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Ou seja, o arrependimento, ele é concedido, ele é dado a nós por Deus. Então, é obra de Deus, meus irmãos, a nossa conversão. O arrependimento nos é concedido, a fé nos é concedida, tudo é nos dado pelo Senhor, é a graça do Senhor que vem e nos concede tudo aquilo que nós precisamos. E nós estamos agora salvos, nos arrependemos, nós cremos e estamos nos santificando. Quem é de fato que opera a nossa santificação em nós? É o Espírito Santo. Fala aquele que pelo Espírito mortificar as obras do corpo. Então nós não nos santificamos sozinhos. Por mais que a gente não vai ficar de braços cruzados, mas se não for Deus, nós não temos poder algum, meus irmãos, contra o pecado. Se não for Deus, se não for o poder, a capacitação de Deus, nós simplesmente estaríamos em completo desespero. Mas nós temos esperança. Porque toda a glória da nossa salvação, toda a glória da nossa santificação, de tudo é de Deus, é de Cristo. Se em alguém nós podemos gloriar, é em Jesus Cristo. Paulo mesmo, no seu trabalho, né, ele diz que ele foi aquele que mais trabalhou, mais que qualquer outro. Mas ele estava falando isso em soberba e se achando o cara? Não. É tão tremenda, sabe, aquela fala dele em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Porque ele fala assim, ó. Primeiro ele diz, olha, vamos ler o 9 primeiro, ó. Porque eu sou, 1 Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então primeiro ele reconhece que ele não tinha dignidade alguma de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque ele havia perseguido a igreja de Deus. Então ele não estava dizendo que ele não era apóstolo, ele era. Só que o que ele reconhece é que ele não tinha mérito, ele não tinha dignidade para poder ser chamado de apóstolo. Versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Ele não pode negar a verdade. A verdade é que ele havia trabalhado mais que todos eles, então ele não ia usar de uma falsa modéstia, de uma falsa humildade. Ele reconheceu a realidade. Ele havia trabalhado mais do que todos eles. Só que ele não atribui isso a si, como sendo assim, é porque eu sou um cara muito esforçado, então eu trabalhei mais do que todos eles. Porque eu sou mais inteligente, então eu trabalhei mais do que todos eles. Porque eu isso, ou eu aquilo, ou qualquer coisa, eu. Não. Ele não diz que o fato de ele ter trabalhado mais que os outros era por alguma coisa nele mesmo, dele mesmo. Não. Ele diz assim, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, a quem é que é atribuído toda a glória do trabalho de Paulo e até mesmo de ele ter trabalhado mais do que os outros? Essa glória não é dele. A glória não é de Paulo. A glória é de Deus, é da graça de Deus. Então, tudo quanto nós fizermos, meus irmãos, nós não podemos nos gloriar em nada. Em nada. Qualquer coisa de bom que nós façamos, nós devemos tributar essa glória a Deus. A Deus. Nós vemos, por exemplo, Paulo falando lá aos Filipenses. Versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Nós devemos operar
a nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, nós não podemos olhar, né? Já que é Deus que faz tudo, já que tudo tem que ser atribuído a Deus, então eu posso ficar de braço cruzado que as coisas vão acontecer. Não é assim. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas nós precisamos ter o entendimento de que tudo que nós estamos fazendo com diligência, com esforço e tudo mais, que tudo que nós estamos fazendo, quem está nos conduzindo a isso é o Senhor. Versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, ou seja, até mesmo o querer. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu tenho desejo de orar, eu tenho desejo de ler a Bíblia. Todo desejo que eu tenho de adorar, de fazer qualquer outra coisa de bom, todo esse querer, ele vem do Senhor. E o realizar, o colocar isso em prática, o cumprir, também vem do Senhor. É Deus quem nos capacita. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Não é segundo a nossa boa vontade. Porque se Deus nos deixasse entregues a nós mesmos, teria apenas uma má vontade. Mas como Deus nos conduz, como Deus, sabe, nos atrai, opera em nós, então Ele opera tanto o querer como o efetuar, o realizar, o cumprir. Então, meus irmãos, por fim, quando nós formos galardoados pelas nossas obras, nós vamos ter mérito dessas obras? Não. O mérito das nossas boas obras, pelas quais nós seremos galardoados, é do Senhor. Então, a salvação, ela é pela graça, mas o galardão também é pela graça. Porque o nosso trabalho, tudo aquilo que nós fazemos, todas as nossas obras, de quem é o mérito? É da graça do Senhor. Se o apóstolo Paulo atribuiu o mérito das suas obras à graça do Senhor, quem somos nós, os ousados, né, para querer... Paulo foi a graça, mas eu... como assim? Ai daquele, né, que quiser atribuir a si alguma coisa que foi Deus quem operou em nós. Que foi a graça de Deus quem, sabe, nos capacitou, nos moveu. Então o Senhor, Ele vai nos galardoar, sim, pelas nossas boas obras. Nós vamos receber o galardão pelas boas obras, mas o mérito continua sendo dele. Continua sendo da graça dele. Versículo 12. Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O que isso nos mostra, meus irmãos? Que Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o soberano sobre tudo. A história do início ao fim. O que é a história, meus irmãos? Sabe o que é a história? A história, nós podemos vincular a história ao tempo. Quando Deus diz no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ali começa a história. E a história, ela vai chegar numa consumação. A história vai chegar numa consumação quando o Senhor Jesus voltar, quando tivermos o milênio, juízo final, depois vai se iniciar o estado eterno. Ali há uma consumação. Não é que ali ocorre o fim da história, mas ocorre uma consumação. Consumação não é exatamente fim no sentido de que a história acaba. Tá? Não é que a história vai ter um fim no sentido assim, mas, né, ali há uma consumação. Porque aí se inicia um estado eterno. Mas o tempo vai deixar de existir? Não, o tempo não vai deixar de existir. Por quê? Porque nós somos criaturas, meus irmãos. E nós vamos continuar sendo eternamente criaturas. E toda a criação de Deus, ela só existe dentro do tempo. A criação não poderia se expressar perante Deus fora do tempo. O único que consegue, vamos dizer assim, o único que existe fora do tempo é o próprio Deus. Então, para que nós pudéssemos existir fora do tempo, Deus teria que nos divinizar? Não, né? Então o único que não depende do tempo para ter a sua existência é Deus. Isso é uma das coisas que diferencia Deus de nós. Deus, ele não precisa do tempo. Deus, ele sim, ele age, ele está também dentro do tempo,
ele age no tempo, mas ele não precisa do tempo, porque ele é o próprio criador do tempo. Então ele é o soberano sobre tudo. Ele é o Senhor. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, do início ao fim. Desde lá do princípio do tempo, do início da história até o fim, Deus é o soberano, Deus é o que controla tudo. Cada evento, nada do que acontece foge da autoridade do governo do Senhor. Continuando, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Então veja que aqui é a última bem-aventurança, meus irmãos. A última bem-aventurança do livro de Apocalipse, da Escritura Sagrada, é o quê? Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos. Nós vemos, por exemplo, lá no final de Eclesiastes, eu lembrei agora aqui, Eclesiastes é um livro bem interessante, muito tremendo, escrito por Salomão, na sua velhice. E é interessante a forma como conclui, como termina o livro de Eclesiastes. Porque no capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 13 e 14, é dito assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tão tremendo, né, esse final aqui. Vê, olha como encaixa, né, com tudo isso que a gente tem visto aqui em Apocalipse, né? Deus vai trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tudo vai vir à tona, tudo vai ser trazido a juízo, vai ser trazido à luz. E por isso, então, o fim de tudo que se tem ouvido é o quê? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Quando diz assim, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, nós precisamos ter o cuidado, meus irmãos, que aqui não está tratando aqui de salvação pelas obras. Tá? Então só tem um cuidado, né, que a salvação ela não se dá pelas obras. Tá? O texto lá em Efésios é muito claro, né, e você dá só o texto de Efésios, tá, mas eu poderia citar muitas outras passagens, tá, evidenciando essa verdade. Mas Efésios diz assim, Efésios 2, versículo 5 em diante: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas, na sequência, nós vamos ter aquilo que vai nos dar uma resposta em relação a por que aqueles que guardam os mandamentos são bem-aventurados. Porque nós somos salvos pela graça. Mas a graça de Deus, ela é fraca ou ela é poderosa? A graça de Deus é poderosa. A graça de Deus é poderosa, meus irmãos, para nos conduzir a sermos obedientes ao Senhor, para nos conduzir ao arrependimento, para nos conduzir à santificação. Então a graça do Senhor, meus irmãos, é poderosa. Ela nos salva. E isso por meio da fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Só que olha o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus já preparou um caminho de boas obras para que nós andássemos. Ou seja, nós fomos criados em Cristo Jesus, nós fomos feitos nova criatura. Com qual objetivo? Com qual propósito?
andarmos em boas obras. Um pouquinho antes ali, Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, que já falando da eleição, né, que se deu antes da fundação do mundo. Mas olha só, para que fôssemos, nós somos eleitos então em Cristo, desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, se alguém está completamente longe da santidade e da irrepreensão, será que é um eleito? Aquele que é um eleito, aquele que foi chamado, que creu no Evangelho, se arrependeu, foi salvo, justificado, ele começa a andar em santificação. Esse é o trilho pelo qual Deus estabeleceu para que andássemos. Ou seja, em obediência aos seus mandamentos. Ele nos elegeu, desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ponto. Então, santidade, irrepreensão, meus irmãos. E nós vemos mais. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 22 ao 24. 1 João, capítulo 3, versículo 22 ao 24. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então vejam que nós podemos ter a certeza de que nós estamos em Deus e de que Deus está em nós, se nós guardamos os seus mandamentos. Se a gente voltar um pouquinho mais na carta de João, lembrando que João foi quem escreveu o livro de Apocalipse, tá? A gente está falando do mesmo autor aqui. Autor humano, tá? Mas no final das contas, né, o autor último e final é o próprio Deus. De qualquer livro, de qualquer palavra do que está registrado na Escritura. Mas, 1 João capítulo 2, versículo 3, diz assim, nisto sabemos que o conhecemos. Mas será que eu realmente conheço Deus verdadeiramente? Versículo 3, nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Então, guardar os mandamentos, meus irmãos, é uma evidência de que nós somos salvos. Ela pode não, a guarda dos mandamentos, ela não é a causa da nossa salvação, mas ela é uma evidência da nossa salvação. Se eu não tenho, e outra, é uma evidência que ela é necessária. Não é assim, eu sou salvo, eu não tenho evidência, tá? Porque eu não obedeço os mandamentos, né? mas eu sou salvo. E agora? É um negócio estranho. Onde é que está isso na Bíblia? A evidência de que alguém foi salvo é porque guarda os mandamentos. Ou seja, a evidência de que nós, que éramos um espinheiro antes da salvação, fomos transformados numa árvore frutífera. Qual é a evidência de que fomos transformados numa árvore frutífera? É que vamos produzir bons frutos. O ser transformado é a salvação. Ou seja, não é exigido que o espinheiro produza laranja, uva, para daí ele ser transformado numa laranjeira ou numa videira. Mas uma vez que foi transformado, que o espinheiro foi transformado pelo poder de Deus numa laranjeira, o que se espera da laranjeira? Que ela produza laranja. Então o que se espera
de alguém que foi transformado num filho de Deus, que ande como um filho de Deus, que ande à semelhança de Jesus Cristo, que guarde os mandamentos, assim como Jesus guardou todos os mandamentos, então que nós venhamos a andar de maneira semelhante a Cristo. Vamos conseguir ser perfeitos? Não. Mas isso não implica em que, já que eu não vou conseguir ser perfeito, então eu não vou nem me esforçar. Esse já é o pensamento daquele que, quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Mas agora, aquele que foi justificado, seja justificado ainda. Aquele que é santo, que seja santificado ainda. Que continue a guardar os mandamentos de Deus. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas, versículo 15, mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Primeiro, o que é mencionado são os cães. É interessante que até então não se tinha, tanto lá, Apocalipse 21, 8, como no 21, 27, aquelas listas daqueles que ficarão de fora, os cães não tinham sido mencionados. Mas aqui foram, mas ficarão de fora os cães. Interessante que os primeiros da lista, a serem mencionados, ficarão de fora os cães. E quem são esses cães aqui? Se nós formos pegar a linguagem do Novo Testamento, tá, meus irmãos, nós vamos ter pelo menos 3 tipos de pessoas que poderiam ser descritas como cães. Pelo menos 3. Primeiro tipo de pessoas que são descritas como cães. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 em diante. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 em diante. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Então os primeiros que são descritos como cães, que não entrarão na cidade, são aqueles que apostatam da fé. Aqueles que se desviam e morrem nesse estado, desviados do Senhor. Conheceram a verdade, mas se desviaram. Apostataram da fé. Estes são descritos aqui como cães que voltam ao seu próprio vômito. E estes não entrarão na cidade. Mas uma vez salvo, salvo eternamente. Olha, quem quer continuar achando que as coisas funcionam assim, e quiser viver uma vida de pecado e querer pagar para ver naquele dia, mas eu lamento, não vai conseguir entrar na cidade. Filipenses capítulo 3, versículo 2, também, diz assim, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Aqui Paulo está usando vários sinônimos aqui, para descrever quem? Falsos mestres. Ou seja, aqueles que ensinam heresias, que se dizem ser homens de Deus, serem pastores, serem profetas, serem o que for, mas ensinam heresias. Guardai-vos dos cães. O que é isso? São os maus obreiros. E aqui ele cita especificamente aqueles que ele estava combatendo. É óbvio que não vai se aplicar somente aos da cortadura. Neste contexto específico, os maus obreiros a quem Paulo estava, vamos assim, denunciando, eram os da cortadura, ou seja, eram aqueles judaizantes, legalistas, que estavam conduzindo os gentios a se circuncidarem, a confiarem nas suas próprias obras,
em vez de confiarem na graça do Senhor. Mas agora a questão de os maus obreiros não são somente os legalistas, não são somente aqueles que ensinam uma salvação por obras. Qualquer tipo de heresia de perdição vai fazer de um homem um falso mestre. Se ele ensinar a heresia de perdição, ele é um falso mestre. É um mau obreiro. E é então aqui descrito como um cão. E por fim, meus irmãos, os últimos que no Novo Testamento são descritos como cães são aqueles que Jesus disse para nós não darmos nossas pérolas aos cães. Mateus, lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 7 e versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Que tipo de pessoas são essas, que são descritas aqui como cães? São os escarnecedores. São aqueles que zombam da verdade de Deus. Aqueles a quem tu vai falar algo da palavra e eles escarnecem. E esses que não devem continuar entregando as pérolas a estes. Por quê? Porque além de eles pisarem com seus pés a palavra do Senhor, usarem ela, né, como escárnio, como motivo de zombaria e tudo mais, né, pode acontecer de esses escarnecedores, justamente pela falta de temor, se voltarem contra ti e tu vir a sofrer na mão deles sem necessidade. Não significa que a gente tem que ter medo de sofrer pelo Senhor, não. Nós temos que ter ousadia e coragem. E pode ser que haja situações onde nós venhamos, sim, a sofrer na mãos de homens que não aceitem a verdade do Evangelho. Mas, quando perceber que homens são escarnecedores, né, começam a zombar, né, da palavra santa, então retém, não dê as tuas pérolas, não deis aos cães as coisas santas. Estes, aqueles que zombam, os escarnecedores, estes ficarão de fora. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Cada um desses pecados aqui, meus irmãos, vigiem, para não estarem cometendo, para não estarem, fujam todos esses pecados. As superstições, sabe, que feitiçaria, meus irmãos, aqui, ó, o leque daquilo que está relacionado à feitiçaria é muito grande. Qualquer tipo de superstição é um tipo de feitiçaria. Crer no amuleto é feitiçaria. Sabe que alguém pode usar da própria Bíblia e fazer da Bíblia um objeto de feitiçaria? Se tu acha que só deixar uma Bíblia aberta lá na estante da tua casa vai trazer proteção para a tua casa, isso aí tu está fazendo da Bíblia um amuleto e isso se chama feitiçaria. Então tem pessoas que acham que estão fazendo um bem em deixar uma Bíblia aberta em casa e estão fazendo mais mal do que bem. Por quê? Porque não leem, está lá no Salmo 91, Salmo 23, né, mas estão tratando a Escritura como uma superstição, como se fosse um amuleto. Sabe, horóscopo, e tantas outras coisas, sabe, né, que a gente vê no dia a dia, nos jornais, revistas e televisão, tanta coisa, sabe, tudo que é superstição, gato preto, passar debaixo da escada, essas coisas, isso vai dar azar, isso é superstição, meus amigos, está envolvido com a feitiçaria também. Continuando aqui, só quero também ressaltar, né, o último deles ali, que diz, qualquer que ama e comete mentira. Lembra que eu já comentei que é o único pecado que foi mencionado nas 3 listas. Na lista lá de Apocalipse 21, 8, vai dizer, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos.
a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Depois, no versículo 27 do mesmo capítulo, vai dizer, e não entrará nela, ou seja, na cidade santa, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E por fim aqui, ficarão de fora, né, por fim, então, qualquer que ama e comete mentira. Então que nós, meus irmãos, venhamos ter amor pela verdade, não pela mentira. Lá em 2 Tessalonicenses, é dito assim, ó, que Satanás, ele vai estar por trás da manifestação do anticristo. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, é dito sobre o anticristo assim, ó, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então existe o contraste. Aqueles que se salvam são aqueles que amam a verdade. Os que se perdem são os que amam a mentira. E esse amar a mentira, qualquer que ama e comete mentira, isso tanto é no sentido de falar mentiras, como também no crer em mentiras. Por exemplo, uma heresia é uma mentira? Sim. Os falsos ensinos, enganos, falsas doutrinas são mentiras? São mentiras. Porque tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus é mentira. Então qualquer ensino que distorcer a Escritura é uma mentira. E alguém que compartilha isso, que anuncia isso, é um mentiroso, comete mentira e ama mentira. Então vejam que aqui a mentira não é somente aquela questão de está numa situação de uma saia justa e tal, e mente para se escapar ali de uma... Não é só isso, é isso também. Mas envolve, inclusive, a questão de falsas doutrinas também, de heresias. Versículo 16, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Vejam, Jesus, ele é a raiz e a geração de Davi, ou seja, ele é aquele que tanto é o Senhor de Davi, a raiz de Davi, porque ele é o Deus, o Criador, como ele também é a geração de Davi, aquele que é o descendente de Davi, aquele que é chamado, né, o filho de Davi, como o cego Bartimeu, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele é o filho de Davi, ele é a geração de Davi. Mas ele não é só filho de Davi. Ele mesmo, né? Chegou um dia para os fariseus lá no templo, né, questionando: de quem dizem que Davi que o Cristo é filho de Davi? Sim, é filho de Davi. Mas como Davi mesmo, pelo Espírito, diz o Senhor é o meu Senhor, né? Senta-te à minha direita. Como assim Davi chama ele de Senhor? Disse Senhor é o meu Senhor. Como Davi chama ele Senhor se ele é seu filho? Por quê? Porque ele não é apenas filho. Segundo a carne, segundo a sua natureza humana, tudo bem, é filho de Davi. Mas agora, por quê? Porque é descendente. Mas agora, segundo o seu ser que é divino, segundo a sua natureza divina, ele é eterno. Então, nesse sentido, ele é a raiz de Davi. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Então aqui nós vemos as duas naturezas de Cristo, nessa expressão, a natureza divina e a natureza humana. A raiz, a natureza divina. A geração, a natureza humana. E a resplandecente, olha só, a resplandecente estrela da manhã. Meus irmãos, o título Estrela da Manhã pertence a Cristo. Tá? Pertence a Cristo. Jesus, ele é, como diz aqui, a resplandecente estrela da manhã. A quem, e por isso quando diz ali lá no início de Apocalipse, olha só, Apocalipse 2, 28, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quando diz dar-lhe-ei a estrela da manhã, é porque Jesus está dizendo que ele vai dar a si mesmo
para nós. A sua presença para nós. É isso, meus irmãos. Porque ele mesmo lhe diz que ele é a estrela da manhã. E ele diz que ele vai nos dar a estrela da manhã. Ou seja, ele se dá a si próprio. A nós. E é interessante que lá em Isaías, capítulo 14, justamente falando sobre a queda de Satanás, no versículo 12, Isaías 14, 12, diz assim, ó, como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Sabe que tem versões, meus irmãos, que traduzem Lúcifer aqui como estrela da manhã. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Meus irmãos, aqui é uma palavra hebraica, Heiléu, que ela só aparece aqui, em todo o Antigo Testamento. Ela poderia ser traduzida, se quisessem traduzir para o português, né, usando uma palavra diferente de Lúcifer, poderiam traduzir como brilhante. Aí seria uma tradução aceitável do termo Heiléu, mas não estrela da manhã. Não há nada que indica que Heiléu tem o significado de estrela da manhã. Para que usar estrela da manhã, um título que Cristo assume para si, mas aqui ele sendo chamado. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã. Não é dito assim, ó, tu que se achava, se considerava, ou se autoproclamou a estrela da manhã. O texto aqui, né, diz, ó Heiléu, ó Lúcifer. Então não pode ser traduzido como ó estrela da manhã, porque aí haveria um reconhecimento de que Satanás seria, pelo menos antes da queda, né, que ele era a estrela da manhã. Não. Lúcifer aqui é quem caiu, lá no início. Ele nunca foi, nem será estrela da manhã. Jesus Cristo, sim. Versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Ele pode ser interpretado de duas formas, meus irmãos. E nós temos, no próprio texto aqui, né, esse verbo vir, né, usado das duas formas. A primeira forma que nós podemos interpretar aqui, que o Espírito e a esposa dizem vem para Cristo. Então, Cristo vem, né, no sentido de maneira semelhante como lá no versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Então pode ser um vem nesse sentido, de ora vem, Senhor Jesus. Essa é uma possibilidade. O Espírito e a esposa dizem vem. Quem ouve, diga vem, ou seja, desejando a segunda vinda de Cristo. Essa é uma forma de interpretarmos esse texto. Qual outra forma de interpretarmos o texto? É fazendo esse vem concordar com o final do versículo, que é o contexto mais imediato, mais próximo. Que eu entendo ser um pouco mais provável, tá? Me parece ser mais provável essa segunda interpretação. A de que o vem não seja necessariamente um vem para a vinda de Cristo, mas um vem para aqueles que ainda estão longe dos caminhos do Senhor para virem. Como diz ali, ó, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida, ou seja, a salvação está disponível. A água da vida ainda está disponível, então venha e beba. Assim como Jesus diz, né? Quem quiser, venha a mim e beba. De graça darei da água da vida. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, o Espírito e a esposa dizem vem. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é aquele que convence o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo sempre está atraindo os homens para Cristo. A esposa, aqui, que é a igreja é chamada para quê? Para anunciar o Evangelho e para chamar os pecadores ao arrependimento. Venham e bebam da água da vida. Então nós temos esse chamado.
Então, percebam que aqui essa interpretação nesse sentido, ela mostra esse aspecto, né, desse operar do Espírito Santo e da igreja, chamando os pecadores para a salvação. E quem ouve, diga, vem. Ou seja, chamando então a todos aqueles que estão ouvindo aqui, né, a participarem desse chamamento, a participarem desse evangelismo, dessa evangelização. Quem ouve, diga, vem. E agora aqueles que ainda não vieram, mas têm sede, estão percebendo a necessidade de serem salvos, a necessidade de terem seus pecados perdoados, venham. E quem quiser, tome de graça da água da vida, não vai precisar pagar para ser salvo, para poder tomar de graça dessa água da vida, beber e ter vida eterna. Versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Só que ouvir as palavras da profecia deste livro. Que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Que nós, meus irmãos, sejamos zelosos com a Escritura, meus irmãos, para nunca acrescentarmos e nem tirarmos nada da Escritura. Não só do livro de Apocalipse, mas de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, que nós sejamos fiéis à palavra do Senhor, retendo firmes a fiel palavra por palavra do que Deus disse. Que sejamos fiéis, que não acrescentemos, nem tiremos e nem adulteremos, nem mexamos em nada. Não venhamos a mudar o sentido de nada, mas que venhamos a reter a palavra tal qual ela nos foi entregue, tal qual nós a recebamos, que nós venhamos a transmiti-la. Vejam que o juízo, ele é tanto para aquele que acrescenta como para aquele que tira. Aquele que acrescentar, Deus vai fazer vir sobre ele as pragas que estão descritas no livro. Aquele que tirar, Deus vai tirar a sua parte do que, primeiramente, do livro da vida. Se o nome é tirado do livro da vida, então, acabou. Todo o restante ele não tem. Mas mesmo assim dito, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas no livro, tudo de bom que foi descrito no livro, todas as promessas, todas as bem-aventuranças, tudo isso é tirado daquele que remover qualquer coisa. Então vejam, meus irmãos, nós precisamos ter um zelo ao anunciar a palavra do Senhor. Um zelo de sermos fiéis. Um zelo de não acrescentarmos e nem omitirmos nada. Mas esse ponto aqui vai ser difícil a pessoa aceitar. Não importa se vai ser difícil a pessoa aceitar. Nós precisamos ser fiéis. E falarmos. E transmitirmos a palavra de Deus tal qual nós a recebemos. Se nós temos ela fiel até hoje, nós devemos dar graças ao Senhor e devemos então ter o compromisso de não omitirmos nada, não omitir nenhuma só palavra. Uma última coisa antes de a gente, versículo 20 e 21 ali eu já vou finalizar, né? Mas antes disso, aqui falando aqui, vai ser tirada a sua parte do livro da vida e da cidade santa. É mencionada a cidade santa. A cidade santa é a Nova Jerusalém, que é dito assim, ó, Apocalipse 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para seu marido. Pouco mais adiante, no capítulo 21 e versículo 10, diz, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande Deus, descia do céu. Essa é a cidade, a santa cidade. Nas duas vezes é dito o quê? Que ela desce do céu. Até onde? Até a terra. Porque o que Deus faz são novos céus e nova terra. Então ela desce dos céus à terra. Onde está o trono de Deus?
Na Bíblia, várias vezes é descrito assim, né? O trono de Deus está nos céus. Só que, onde nós vemos em Apocalipse 21 e 22, onde está o trono de Deus? Na cidade, na Nova Jerusalém. Ou seja, o que são os céus? Os céus são essa cidade. E esse novo céus e nova terra, meus irmãos, vai ser um amálgama. Hoje nós temos aqui a terra e nós temos os céus, um outro local separado. Mas, por toda a eternidade, a Nova Jerusalém ela vai estar sobre a terra. Então não vai mais haver assim algo como que uns estarão nos céus, outros na terra, os anjos no céu, os homens na terra, ou algo do tipo. Não vai haver, por exemplo, assim como os testemunhos de Jeová, né? Vai estar lá, alguns salvos vão estar num paraíso na terra, enquanto 144 mil salvos estarão no paraíso, no céu. Não existe isso, meus irmãos. Nós não vamos estar nem só nos céus e nem só na terra. Nós vamos estar nos céus e na terra, porque vai ser uma coisa única. Assim como a Escritura, as palavras que estão aqui, meus irmãos, esse tipo de letra, tanto as letras originais, né, como aquelas que nós lemos hoje, elas são letras humanas? Sim. Essa forma de se comunicar é humano? São palavras humanas? Sim. Só que tudo isso aqui, meus irmãos, cada palavra da Escritura é palavra de Deus. Então Deus falou por meio de homens. Homens santos foram movidos pelo Senhor para escreverem a sua palavra. Então existe esse aspecto, né, humano unido com o aspecto divino na Escritura. Os autores humanos, ali Paulo, João, Pedro, Tiago, Marcos, Lucas, né, os profetas do Antigo Testamento, Moisés e tantos outros, Davi, todos eles eram homens que escreveram a palavra de Deus. Então a Escritura tem esse aspecto dessa união de uma natureza humana com uma natureza divina. E isso se reflete também em Cristo, que é a palavra de Deus, descrito, né, aqui em Apocalipse 19, como sendo a palavra de Deus. E o que Jesus é? Jesus sempre foi Deus e ele se une à natureza humana. E por fim nós vamos ter essa união dos céus com a terra. Então esse estado eterno é um estado de unidade, de união com os céus e a terra. Então ao mesmo tempo que nós estaremos para sempre na nova terra, nós podemos dizer que estaremos para sempre nos céus, nesse novo céus. Porque será um único local. Deus estará conosco, ou seja, a oração do Pai Nosso, né, que nós fazemos, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Naquele dia, quando a Nova Jerusalém vier descendo do céu, e o trono de Deus dentro desta cidade e estabelecida na terra, e nós então para sempre com o Senhor, nesses novos céus e nova terra, então finalmente estará tudo concluído. A oração que nós fazemos, venha a nós o teu reino, terá sido cumprida. E para nós então concluirmos, meus irmãos, capítulo 22 de Apocalipse, versículo 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Então Jesus ele diz que ele vem cedo, ele vem sem demora. Isso da perspectiva de quem? Da perspectiva de Deus, não da nossa perspectiva. Porque para Deus, 1000 anos são como um dia, e um dia com 1000 anos. Então, Deus ele prometeu lá para Adão e Eva, né, que da semente da mulher ia vir aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Quanto tempo depois se cumpriu? 4000 anos, meus irmãos. 4000 anos foram desde que Deus falou aquela palavra até o momento onde Jesus veio e esmagou a cabeça da serpente na cruz. 4000 anos levou.
Não estou dizendo que vai levar 4.000 anos para se cumprir, tá? Porque eu espero que ainda a nossa geração veja a vinda de Cristo. Mas só para os irmãos terem uma noção de que Deus ele prometeu algo. E não foram 4.000 anos que impediram o cumprimento daquela palavra que ele havia dito lá para Adão, Eva e a serpente. Então não vão ser 2.000 anos que vão tornar, né, um impedimento do Senhor cumprir a sua palavra. O Senhor é fiel, meus irmãos. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que essa seja, sabe, a nossa declaração. Que nós venhamos em conjunto dizer amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Assim como já falei hoje bastante sobre a graça do Senhor, que tudo que nós fazemos, todo mérito, tudo, do início ao fim da nossa salvação, inclusive do nosso galardão, tudo é atribuído à graça do Senhor. Então que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Que todos nós venhamos a crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Quero chamar a pastora Luísio para concluir aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Concluído hoje, Amém. então, né, a exposição do Apocalipse. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente se alegra, né? Porque é tão raro, irmãos. A gente está há muito tempo nisso, é muito raro isso. Uma exposição inteira de um livro inteiro, a gente tem que celebrar, a gente tem que comemorar. Isso é raríssimo. Quantas igrejas vocês conhecem, quantos pastores vocês conhecem que fazem isso? Eu só conheço um, assim pessoalmente. Servo de Deus. Pastor Mário. Raríssimo. Vocês não têm noção do que é isso, a importância que é isso. Nós andarmos de acordo com a Escritura, versículo a versículo, palavra por palavra, letra por letra, e o Espírito Santo nos conduzindo com autoridade, com iluminação, um entendimento bíblico, uma boa teologia bíblica, nos conduzindo às obediências, aos arrependimentos, à conversão dos maus caminhos, a nos voltarmos para Deus de todo o nosso coração. Isso é tremendo, irmãos. A gente tem que celebrar, a gente tem que se alegrar pelo que Deus tem feito no nosso meio. Isso é uma maravilha. Isso é algo tão maravilhoso, assim, talvez alguns não tenham noção, dimensão disso aqui, que se concluiu hoje. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Senhor por esse tempo na exposição, versículo a versículo do livro de Apocalipse, né? Que o Senhor continue, não se esgotou, como a gente tem dito, continue, né, ministrando aos nossos corações sua palavra.